a sua hora chegou. Aí eu olhei pra ele e falei assim, como é que é? Você já ouviu falar numa EQM? Bom, eu vou tentar explicar. Quando eu nasci, eu nasci com um problema no coração, né? Uma malformação cardíaca chamada coartação da aorta, que é uma bifurcação que tem na veia aorta, então ela é estreita e o que acontece? Dificulta a passagem do sangue. Então uma parte do meu corpo, da cintura para baixo, eu não tinha muita circulação do sangue, e da cintura para cima eu tinha a circulação da cintura para cima. Então a minha pressão era muito alta, eu tinha uma pressão muito alta da cintura para cima, enquanto eu não tinha pressão arterial quase nenhuma na região das pernas, na região lombar para as pernas. E aí, conforme eu fui crescendo, isso foi me ocasionando, né? Foi me ocasionando problemas de saúde, né? E foi se agravando, né? Conforme eu fui me desenvolvendo, então eu tive que fazer uma cirurgia de correção da coartação da aorta. Na época, aqui no Brasil, poucos hospitais faziam esse tipo de cirurgia, porque é uma cirurgia muito complicada, né? Muito perigosa, porque ali você tem que pinçar a aorta, né? Tirar aquela parte bifurcada e costurar ela ali de volta. E você sabe que a veia aorta é uma das artérias mais importantes do nosso corpo, a mais calibrosa do nosso corpo, né? Que ela sai do coração e joga o sangue ali, né? Você sabe que se cortar ali, ó, já era, né? O sangue voa lá longe. E eu precisava fazer essa correção. Então, ali a minha vida ela estava por um fio, né? Tão jovem, tão novo e ali com a vida por um fio. Mas eu me agarrei muito na minha fé, né? Pedi muito a Deus porque eu queria viver, né? Eu falava para Deus assim, mas Deus, eu sou muito novo. Deus, eu sou muito novo, eu não quero morrer. Eu quero viver, eu tenho muita vida pela frente, eu quero viver. Viver é uma dádiva. Viver é uma dádiva. Eu sei que às vezes a vida é difícil. Eu sei que às vezes a vida ela nos bate assim com uma força, nos entristece, sabe? Nos coloca em cada situação. A gente vê nos noticiários aí afora, né? O quanto as pessoas sofrem nesse mundo. Mas ainda assim viver é uma dádiva, né? Eu estava determinado a querer viver, continuar. Mas eu tinha que fazer essa cirurgia. Se eu não fizesse, a qualquer momento, o que ia acontecer? Minhas veias iam estourar. Ou ela ia estourar no coração, ou ela ia estourar, podia ter um AVC, um derrame. Ela ia explodir, porque a pressão era muito alta, não tinha circulação. O sangue não circulava pelo corpo como um todo, né? Não era bem distribuído. E aí eu comecei a ter problemas de saúde, né? Comecei a ter muito cansaço, minhas mãos ficavam inchadas, né? Meus pés ficavam inchados, problema de circulação, comecei a ter angina. Isso com 20 anos de idade. O jeito era fazer o quê? Operar. Ir para essa bendita cirurgia. Não tinha o que fazer. Era isso, né? Já tinha tentado outras coisas, mas quando eu era criança fiz um cateterismo, fiz uma homeopastias ali no Salgado Filho, parece que é o nome do hospital. Hospital do Fundão, do Rio de Janeiro. Você que é do Rio de Janeiro foi aí, né? E eu fiz essa cirurgia aqui no INCOR, no Instituto do Coração aqui em São Paulo. Bom, e fomos operar, fazer essa cirurgia. Me internei, vamos fazer a cirurgia. E a preparação, né, para essa cirurgia, eu fiquei muito tenso, muito nervoso, mas não tinha o que fazer, era enfrentar. Não sabia se ia sair vivo, se ia sair morto da mesa, porque tudo poderia acontecer, mas não tinha jeito. Se fizesse, tinha uma chance de viver. Se não fizesse, ia morrer jovem, porque uma hora ia dar um treco em mim e eu, ia deixar, né, de existir nessa esfera. E não era isso que eu queria. Nessa cirurgia, gente, eu me vi, assim,
A única coisa que eu lembro é que quando eu entrei na mesa, me deram um remedinho, fiquei meio baqueado. Aí o médico mandou pôr a minha cabeça entre as pernas, né? Deu a hack, que é aquela injeção na espinha. E aí eu apaguei. E vai saber quanto tempo eu fiquei apagado? Não sei, né? Não sei. Eu sei que a cirurgia durou aí por volta de 10 horas. Mas um dado momento, eu me vi num lugar, assim como no alto de uma montanha, olhando para o céu. E o céu era douradinho, sabe? A gente olha para o céu, a gente vê o céu ou fechado, né, nublado, cinzento, ou ele é azul, né? Azul ensolarado. Nesse caso, o céu parecia estar nublado, né? Era nuvens, eu não sei se era nuvens, parecia ser nuvens, mas era tudo dourado, cor de ouro. O céu era dourado, era cor de ouro. Não vi o sol, não vi azul, não vi o cinza das nuvens. Eu vi o céu todo dourado. Aí apareceu uma pessoa, uma figura na minha frente, que eu não conseguia ver o rosto. Eu conseguia ver que era uma figura masculina, né? Era um homem magro, alto, tá? Não me pergunte a cor da pele dele, que eu não consegui ver alguns detalhes dessa pessoa. E que foi que me chamou mais atenção. Era estranho, porque eu não consegui... Eu só sabia que era homem. Tava vestido com paletó e gravata, tava ali, né? E ele disse para mim que estava ali para me recolher. Ele disse: "Eu estou aqui para te recolher. A sua hora chegou." Aí eu olhei para ele e falei assim: "Como é que é?" Ele falou assim: "Isso mesmo. Eu recebi ordens superiores", e apontando com o dedo para cima. "Eu recebi ordens superiores para vir te recolher. E agora você vai comigo." Aí eu me desesperei. Né? Olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para cima. Eu não conseguia ver a cara do homem, não sei como é que ele era. Só sei, a única coisa que eu sei é que era um homem, né? E eu falei, eu não aceitei. Eu falei, não, 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 não. Eu sou muito novo, como assim? Tem um monte de promessa. E as promessas que Deus tinha na minha vida, que eu tinha que fazer, que eu tinha que acontecer. Aí eu fiz um monte de reclamação. Eu falei assim, não, eu não cumpri toda a minha jornada na Terra. Não cumpri, eu falei pra ele. Aí ele falou assim, infelizmente as ordens que eu tenho é de te recolher para levar. Quando ele falou dessa vez, apontou novamente para cima. E quando eu olhei, se abriu no céu uma espécie de portal. E saiu um clarão, gente. Um clarão, sabe como se desse um raio de sol assim? E ele falou que era para lá que a gente ia. E essa janela no céu, esse portal, meio que se abriu para nós assim. E ele me chamou para partir com ele, para subir com ele. Ele falou assim, nós vamos subir. Eu falei, não, eu não aceitei. Aí eu virei de costa e comecei a chorar parece uma passagem bíblica, né? Que fala que um rei, né? Que Deus falou assim, ó, você vai morrer. E o rei começou a chorar, se arrepender, né? Mais ou menos isso. Mas foi o que eu fiz. Eu virei de costa para ele, comecei a chorar e comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, mas tem tanta coisa na minha vida para se cumprir, Deus. Eu não posso partir agora, né? Cadê as promessas? Cadê? Aí eu comecei a falar um monte de coisas que, gente, eu sinceramente não lembro, mas eu comecei a cobrar. Era como se, eu vou falar, era como se eu tivesse assinado um contrato de vida antes de nascer. E esse contrato não tinha se cumprido. E aí eu fui lá e cobrei a cláusula do contrato. Eu não posso ir sem antes cumprir determinadas passagens da minha vida. Nisso daí, desceu uma luzinha do céu, uma luzinha, e ela entrou aqui, ó, no topo da minha cabeça. E essa luzinha entrou no topo da minha cabeça, desceu aqui por dentro e parou aqui no meu peito. Eu senti uma queimação no meu peito tão forte, sabe? Uma explosão e queimou. E aí uma vozinha tipo telepática, sabe? Uma voz masculina telepaticamente falando assim pra mim, então volta. E aí eu fiquei com uma certeza muito grande de que eu não ia mais partir, de que eu ia voltar pra vida, voltar pra terra, né? Sabe-se lá de onde o lugar que eu tava. Aí eu olhei para aquele homem e falei assim, eu não vou com você.
em nome de Jesus. Eu clamei Jesus porque eu era muito de frequentar a igrejas protestantes na época, então eu colocava tudo Jesus na frente, né? E nessa vez eu falei assim, eu não vou voltar com você em nome de Jesus, eu falei com aquele homem. E ele aceitou, ele fez um gesto que tudo bem, né? E ali, como ele parece que ia me abraçar, quando ele foi me abraçar, aí eu senti, assim, sabe, acordando, aí eu já senti o tubo, né, o tubo na minha garganta, e quando eu fui puxar o ar, o tubo tirou o ar de mim, né? Ele tirou o ar, e aí eu tentava respirar, aquele negócio tirava, aí eu não sabia o que estava acontecendo, quando eu fui fazer assim, eu vi que eu estava nu, sem roupa, né? E estava amarrado e com muito frio. E aí, como eu fiquei desesperado, tentando sinalizar para uma enfermeira que eu vi, né? Eu virei a cabeça, eu vi uma enfermeira, sinalizar para ela que eu acordei para ver se ela tirava aquele tubo de mim. Eu falei assim, bom, ela vai ver que eu acordei, que eu não preciso mais disso. E aí e ela não me deu atenção, aí eu comecei a bater as pernas. Aí comecei a bater as pernas na cama ali, e aí passou um médico, né? E o médico, eu só escutei o médico falando assim, ceda ele, ceda ele. E aí aí a enfermeira veio, em vez de ela falar comigo, ela foi lá, aplicou uma injeção ali no catéter que eu tava ali, de soro, e eu apaguei de novo, né? E fui acordar só no dia seguinte, e aí tinha um relógio na minha frente, assim, né? Eu vi que tinha rodado bastante, porque quando eu abri o olho, o relógio tinha dado aquela acelerada. Um relógio igual esse aqui, sabe? Só que era branco. A parede era branca e tinha um relógio igual esse aqui. Aí tinha passado determinado horário e aí ela falou assim, olha, se você ficar quietinho, a gente vai tirar o tubo, mas se você ficar se debatendo, a gente vai continuar com o tubo aí. Então eu tive que obedecer, né? Então, gente, essa é a experiência de quase morte que eu tive, né? Aquela queimação no peito, eu acredito que foi quando eles fizeram a reanimação, né? E aí eu voltei, foi que eu senti aquela queimação no peito. Mas com autorização divina, né? Eu acredito que tive autorização divina. Eu vou pedir para vocês, se gostaram, se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal, tem poucos inscritos. Eu gostaria de ter mais inscritos no canal. Dá um joinha, tchan, 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 tchan. Dá um joinha aí pra mim, por favor, que eu quero também decolar com o meu canal, tá? Faz um comentário. Você já ouviu falar em experiência quase morte em EQM? Você já teve alguma experiência? Então, meus amigos, um beijo, um abraço, até a próxima.